professor Júnior, diretor do Colégio Córtex, e estamos aqui com mais um Vestibulando Cast. E hoje vamos abordar, juntamente com o professor Túlio de Humanas, a prova de ciência da natureza e as dicas gerais para as provas do Enem, de comportamento, de alimentação e assim por diante. Maravilha, gente. Vamos mais estar aqui com vocês em mais um episódio. E agora eu tenho uma pergunta, professor Júnior, como é que está a expectativa aí para a prova então do Enem, no dia 10? O que a gente pode esperar? Olha, Túlio, os alunos ficam muito ansiosos com a prova, todas elas, e também a de natureza não é diferente. O que pode cair? Qual o assunto que cai com maior frequência? E eu falo, Túlio, que é difícil você responder isso. A prova do Enem é uma prova assim, muito bem elaborada. E às vezes ela aborda um assunto de biologia, por exemplo, que o conhecimento de química ajuda na resolução daquela questão, e vice-versa. Então, o que eu espero, como professor de biologia, portanto, da área de ciência da natureza, o que eu espero da prova é o que tem acontecido nos últimos anos. O aluno tem que ter conhecimento. Existe, às vezes, um mito em relação à prova do Enem. Se o aluno não tiver conhecimento, se ele souber interpretar, ele consegue resolver a prova de ciência da natureza. Não é bem assim. Mesmo aquela questão que precisa interpretar com mais veemência, se não tiver um conhecimento teórico atrás disso, ele tem um pouco de dificuldade. Acaba que o conhecimento teórico assim, dá uma qualidade melhor de resolução da prova. Existem temas, por exemplo, que são frequentes na prova da natureza. Vamos supor, de biologia, a ecologia. A ecologia é um assunto que aparece com certa frequência. Mas, assim, a abordagem da ecologia pode ser bem diferente de uma prova para outra prova. E quando eu falo abordagem diferente, não é só quais tópicos da ecologia, não. A prova pode fazer uma abordagem da biologia relacionada ao lixo das grandes cidades. Pode fazer uma questão relacionando a mesma questão do lixo numa comunidade menor. Quer dizer, a perspectiva numa grande comunidade, a perspectiva na comunidade menor é diferente. A perspectiva da questão do lixo na cidade mais rica, a perspectiva da questão do lixo na cidade mais pobre, e a ideia é diferente da questão e da interpretação. Agora, existem os temas de química, de soluções, de física, de leis de Newton, algum capítulo de eletricidade, de biologia, de genética, que realmente existem assim umas incidências maiores do que as outras. Mas isso não quer dizer que aquele assunto de frequência menor ele não aparece. Por exemplo, até alguns anos atrás, existia um mito na prova de biologia que não aparecia aerodograma. Não cai aerodograma na prova de biologia. E você pega a programação lá e em nenhum momento fala que não pode aparecer aerodograma. Uma época que ninguém dava moral para aerodograma de genética. De repente, uma questão de aerodograma. Ou seja, a perspectiva é o aluno ter se preparado bem. Eu falo o seguinte, olha, se a prova foi do tipo assim, ou do tipo assim, ou do tipo assim, se você estiver bem preparado, se você tiver estudado a teoria, você não vai ter dificuldade. Porque a abordagem precisa do conhecimento teórico. Às vezes você não percebe isso claramente no primeiro momento que você bate o olho na questão. Mas quando você vai analisar, palavra por palavra, as colocações, com o seu conhecimento você fala, olha, isso aqui é um distrator. Você acaba que você consegue usar aquele conhecimento mesmo quando parece que não é tão importante, mas faz diferença. O que é interessante que na prova do Enem, de forma geral, como o senhor colocou, é que por mais que determinado conteúdo não esteja sendo abordado naquela questão, ele te serve para eliminar alternativas. Exatamente. Porque às vezes aquela alternativa está fazendo referência a uma outra teoria, E daí a gente acaba eliminando. É isso mesmo. Imagine, por exemplo, 5 alternativas. Você concorda que se eu conseguir eliminar 2 ou 3,
Só com isso, já está ótimo, tá? Quer dizer, vou ficar entre 2, 3 alternativas, ele já ajudou muito. É por isso que, assim, eu repito, conhecimento de física, o conhecimento de química, o conhecimento de biologia é importante, é fundamental para o aluno conseguir fazer uma prova de forma adequada e, claro, ter um bom resultado, né? Aquelas alternativas assim muito absurdas, o aluno que tem um conhecimento legal, de imediato ele já vê, olha, isso não está certo. Ao passo que aquele aluno que não tem um conhecimento teórico mais bem fundamentado, pode passar batido. E o que é rápido parecer certo à primeira vista. Professor, agora uma curiosidade sobre a prova de ciência da natureza. Acredito que física já tem ali questões muito específicas, né? Mas uma curiosidade porque em ciências humanas, como a gente falou no outro episódio, é comum ter questões que talvez a gente não consiga identificar especificamente a que disciplina ela pertence. Na prova de ciências da natureza, é comum acontecer talvez entre biologia e química, ou que aconteça alguma interdisciplinaridade entre as matérias? Túlio, assim, olha, eu falo para você que é mais fácil na prova de natureza você identificar qual disciplina a questão pertence. Não há dúvida, uma dúvida que sim. Tem questões mais específicas. Exatamente, né? Imagina uma questão que envolve o cálculo da primeira lei de Newton. Eu não vou ter dúvida, primeira lei de física, né? Mas existem, tanto é que a prova é de ciências da natureza, né? Existem temas que transitam pela biologia, pela química e pela física. Não necessariamente o autor da questão ele queira complicar a questão. Porque imagine, por exemplo, dando um exemplo, né? Um Jeep, né? Uma questão que cai no transporte de CO2 pelo sangue. O CO2 pode reagir com a água, formar massa, carbono e tal. É uma questão de biologia, mas envolve, por exemplo, conhecimento químico. Inclusive envolve a noção de pH, de acidez, de alcalinidade, envolve o conhecimento químico de sistema tampão. Então, assim, não é que a questão envolve a mistura de biologia e química, são assuntos que são próprios da ciência da natureza, né? Por exemplo, a questão da mecânica respiratória envolve conhecimentos de física e pode ser uma questão de biologia. Já é uma questão compartilhada naturalmente da área. É como você falou da prova de humanas, é ciências humanas, né? Natureza não é ao acaso que eu tenho na mesma prova biologia, química e física. São assuntos que se interligam. São assuntos que, para mim entender do ponto de vista de biologia, o conhecimento da física ajuda, o conhecimento da química ajuda muito. Então não é que se queira dificultar a questão, não é isso. E é uma dúvida, você perguntou muito bem, é uma dúvida que muitas pessoas têm essa dúvida. Mas assim, eu concordo, se eu bater o olho na prova de natureza, na prova de humanas, a prova de natureza vai identificar mais fácil qual questão é de qual disciplina. E acaba que isso significa um pouco mais claro para o aluno, né? um pouco mais objetivo. Fica mais prático na hora da resolução também. Exatamente. Eu diria para você que pelo menos no Enem, nos últimos Enem, essa questão que envolve química, biologia e física, o fato dele envolver esses conhecimentos, ela não trava a resolução da questão. Eu repito, desde que o aluno tenha conhecimento, desde que o aluno esteja embasado na teoria, não vai comprometer a resolução da questão dele. Professor, então, para provocar o senhor também, o que a gente pode esperar dessa prova ali? De novo, não querendo ser ousado demais, mas o que vale a pena o aluno reforçar nessa reta final de revisão? Olha, eu falo isso com toda tranquilidade, não faz sentido você querer acertar as questões, né? Claro que não. Mas assim, o que eu dou uma dica para os alunos, Túlio? Se o aluno revisar aquele assunto que para ele não está muito bem claro, é o ideal. Quer dizer, vamos supor, em química, olha, eu estou com conhecimento legal em reações orgânicas, mas eu não estou com conhecimento muito sólido em isomeria.
Então não faz sentido ficar revisando aquilo que eu tenho que ele tem segurança, né? Ele vai reforçar naquilo que precisa melhorar. Idem na física e idem na biologia. Quer dizer, não existe uma receita para todo mundo. A receita não é igual, né? Depende de cada pessoa. E essa revisão de última hora, na reta final, nem de última hora, na reta final, né? Ajuda muito. Eu vou falar uma experiência. Quando eu fiz terceira série do ensino médio, eu te falo que aquelas últimas aulas de revisão, os últimos estudos, permitiram que eu acertasse um número bom de questões. É como se fosse assim, aquilo que você vê nos dias que acontecer, você não esquece. Está bem fresco na memória isso. Né? Você dá uma revisitada do conteúdo. Exatamente. Né? E claro, né, um assunto que eu vi em março pode ser que mereça uma revisão que eu vi agora em setembro. Sim. Né? Esse tempo maior que eu vi essa matéria, talvez compense eu dar uma lidinha. Claro, aliado àquilo que eu preciso melhorar, aquele assunto que eu preciso melhorar. Seria mais ou menos assim: a prova de ciência da natureza não é bicho-papão, e a prova que, como toda prova, o aluno tem que ter muita calma. Ele tem que ter muita calma. Tem o texto também dentro da prova de ciência da natureza, né? Sempre atentar o comando da questão. Né? Imagina um texto de biologia. Ele não é um texto literário, mas ele é um texto. Ele aborda diferentes temas no texto. Se eu não atentar para o comando da questão, eu não tenho condições de saber o que eu devo prestar mais atenção no que está escrito para mim responder a questão. A questão acaba em literatura e mordendo. Certo. Né? É como se fosse assim, uma dica geral para todas as provas: é muita calma, o aluno está centrado, para ler, interpretar direitinho e não cair e pega, né? Se ele tomar esse cuidado, a chance dele errar a questão diminui significativamente. E traz essa tranquilidade para o aluno também, né? E professor, aproveitando agora, acredito que a gente possa refletir um outro aspecto também da prova, né? Já que o senhor é um professor que também é médico, né? Ou um médico que também é professor. Na questão do escritor defunto e defunto. Nada de braço, nada de defunto. Então, assim, um outro campo, né, que aí já entra mais numa perspectiva do cuidado, né, que a medicina traz para a gente. O que o senhor recomendaria para o aluno, né, como a gente está falando, a gente está aí numa reta final e é muito comum esses alunos ficarem talvez mais nervosos e não saber como se preparar para a prova, aí não só no sentido de conteúdo, mas talvez ali fisicamente, né, como é que ele se prepara, ou como é que ele deve até ajustar a rotina dele. Né? Então, o que o senhor poderia dizer para o aluno que está nos assistindo? Como é que ele poderia, né, qual dicas que o senhor daria para poder, né, ele ajustar a sua rotina nessa caminhada aqui já na reta final da prova? Túlio, essa pergunta é extremamente pertinente e eu agradeço muito a sua pergunta. Eu tenho a seguinte opinião: o conhecimento teórico é fundamental, claro, não se discute, mas a preparação para o dia da prova, a preparação mental, a preparação física faz muita diferença. Não adianta nada o aluno ter um conhecimento teórico sólido e na hora da prova ter uma crise de ansiedade e dar um branco. Né? Isso é muito comum, não é? A gente vê isso nas escolas normais, provas vestibulares. O aluno está muito bem preparado, chega na hora da questão, ele não lembra. Na hora que ele sai da prova, ele, nossa, eu sabia isso aqui. Não é verdade? Isso não é comum, né? Então, assim, eu falo que a preparação para o Enem, assim como outras provas, ela é muito alta. Né? E esse ritual, ele não começa agora nos dias que antecedem o Enem. Esse ritual iniciou no início do ano, quando o aluno começou a preparar no cursinho, ou na terceira série, e assim por diante. Primeiro, conhecimento teórico. Tem capítulo que eu não estudei ainda, dá tempo de estudar. Lembra que nós falamos? Olha, eu vou priorizar aquilo que eu preciso melhorar. Dá tempo, tem muito tempo ainda. Mas
Às vezes, você já se deve se deparar com esse comentário, o aluno fala, mas professor, parece que eu estudo, eu presto atenção na aula, dá a impressão que eu não estou aprendendo nada, o que não é verdade. O que acontece? A quantidade de informações das diferentes disciplinas é muito grande, você concorda? Demais. Não é? Então, o aluno começa a ficar confuso. O aluno começa a ficar confuso e na cabeça dele, ele pensa que não estou aprendendo nada. E não é verdade. Por vezes, ele chega no dia da prova, com questão de tal disciplina, na hora que ele vê a questão, ele fala assim, nossa, eu lembro até o dia que o professor comentou isso. Não é verdade? Sim. Eu lembro até a roupa que o professor estava, o dia, a brincadeira que ele fez naquele momento. Lembra do desenho? Lembra do desenho? Quer dizer, ele vai puxando isso na memória. Só que para isso, ele tem que estar tranquilo na hora da prova. Né? Eu falo assim, eu acho que eu não estou errado. O maior adversário do aluno no Enem, em qualquer prova, não é o concorrente, é ele mesmo. É ele mesmo, com a sua angústia, com a sua ansiedade, com o medo. Poxa, quem não fica com medo no dia da prova? Quem tem a segurança, se eu sei tudo de tudo, vou sair bem? Quem dera fosse simples assim, não é? Então, a primeira coisa é a tranquilidade. Eu estudei, eu estou bem preparado, eu fiz minha parte, né? Então eu vou para a prova confiante. Chega na prova, eu vou ler a questão. Essa questão eu não lembro. Ele não pode desesperar. Se ele desesperar, a casa cai. Essa questão eu não lembro. Não adianta, eu não lembro. Eu tenho uma dica. Marca um asterisco, porque senão depois eu não sei qual questão que eu fico perdendo tempo procurando, né? Eu marco um asterisco e vou para a próxima. Eu vou para a próxima. Não é abandonar aquela questão, é ir para a próxima para ganhar tempo, otimizar o tempo. ou para não perder tempo, otimizar até a melhor palavra, né? Porque se ele ficar ali perdendo tempo, a cabeça vai esquentando e a chance de ele acertar ela acaba que vai diminuindo, a ansiedade vai crescendo, né? E além de ele errar aquela, ele aumenta a ansiedade, o trabalho de acertar outras que ele sabe, né? Então, assim, olha, não lembrou? Tudo bem, marca ela, não de forma que o fiscal possa interpretar alguma fraude, né? E vai para a próxima. Às vezes, quando ele está umas 2, 3, 4, 5 questões, ele, nossa, lembrei, pronto, lembrou. Ele não pode ficar sofrendo com aquela questão que ele não lembrou, porque senão vai comprometendo. E às vezes até o fato dele fazer outras questões e acertá-las dá mais tranquilidade para voltar naquelas outras. Exatamente, né? É como se o cérebro dele falasse assim, olha, fica calmo. Vai dar certo, né? E dá certo, a gente sabe que isso assim, ajuda muito, não é assim? Então, assim, olha, a preparação de tranquilidade para a prova, ele é muito grande. Você estudou, você está confiante, você vai dar conta. Por que não pensar assim, não é? Eu não preciso pensar, nossa, a prova é muito difícil, nossa, eu não vou dar conta. Para que isso? Você sofrendo por antecedência, vamos fazer a prova com calma, você estudou, você tem conhecimento. Ninguém lembra tudo de tudo, isso é natural, gente. É natural, você não precisa se penalizar por isso. Então, analise cada questão com calma, com tranquilidade. Não lembrou? Marca ela. Em algum momento eu volto nessa questão. Né? E faça uma prova como se você estivesse fazendo um simulado. Você tocou num assunto, num outro momento, que o simulado que a escola realiza, que toda escola realiza. O simulado, você até usou um termo legal que eu gostei. Não é só o aluno bater ponto e provar que ele fez o simulado. O simulado, o nome já fala, é simular, né? Será que é melhor eu sentar assim ou eu sentar assim? Será que é melhor eu fazer primeiro a disciplina que eu tenho mais facilidade ou que eu tenho menos facilidade? E às vezes até os mínimos detalhes do tipo de caneta. Ali, né? É melhor eu ficar assim, porque o que é bom para um não é legal para o outro. Então, quem não fez isso até agora, gente, eu sugiro que faça isso nessa reta final. Escolha o que é melhor para você. O que é melhor para você pode não ser para o colega e assim por diante. Cada um tem a sua particularidade, você tem que escolher o que é melhor para te dar mais tranquilidade no dia da prova. Então, primeira coisa que eu dou de dica, não sofra por antecedência. Eu não sei tal capítulo, quem me garante que vai ter uma questão? Em compensação, eu sei muitos capítulos, não vou confiante,
vamos manter essa tranquilidade. Valorizar o que aprendeu. Valorizar o que aprendeu, né? E eu me recordo quando eu fiz vestibular, teve uma questão, inclusive, de história. Não era nem, era vestibular da Federal de Goiás. Uma questão de história que envolvia o quilombo dos Palmares, né? Que na hora eu não lembrava. Mas uma outra questão mais na frente me contou a resposta da questão, né? Quer dizer, se eu tivesse ficado muito estressado, eu não conseguiria ver essa resposta da questão anterior. Né? Então, a tranquilidade é tudo. É claro que eu não consigo, às vezes, ficar tranquilão, né? Mas uma tranquilidade mínima para ele realizar a prova. E a gente trabalha isso nos dias que antecedem. Né? O controle, né, da Controle situação. emocional, né? E é importante que esses dias que antecedem a prova, o aluno ter uma qualidade de sono legal. Gente, o seu cérebro precisa descansar. Não é só dormir um número significativo de horas seguidas, mas a qualidade do sono, a luminosidade adequada, o nível de ruído adequado. E eu dou uma dica. Hoje é muito comum, na dúvida, que o celular, o tablet, as redes sociais faz parte da nossa realidade, né? E é uma dica. Por exemplo, eu vou para a cama dormir às 10 da noite. Mas se eu ficar no celular, a hora que eu paro de acessar o celular, meu cérebro demora um tempinho a dar uma desacelerada, né? Quer dizer, eu vou para a cama, mas não perco esse sono rápido, né? E no outro dia eu estou cansado. No outro dia eu estou cansado, eu não consigo compreender, aumenta a minha ansiedade. E uma onda de negativismo vem, né? Então, tem tempo para nós corrigirmos isso. Deita a hora legal, um sono de qualidade, você descansa, no outro dia você está até mais tranquilo para entender o conteúdo. Diminuir essa rotina de uso de smartphone, né? Exatamente. Aí isso acaba que entra no cérebro, entre aspas, né? E dificulta esse preparo, né? E uma outra coisa que eu considero extremamente importante é a questão da alimentação. É isso que eu ia falar para o senhor, porque muitas vezes a gente vê que associado à ansiedade vem muitas vezes algumas compulsões, né? E daí a gente fala sempre, né? Poxa, não vai chegar na véspera da prova e vai numa feijoada, né? Porque pode ser que não dê nada, mas pode ser que dê algum problema muito sério que vai comprometer ali, que vai dar ruim na prova. Talvez ali não fazendo você passar mal na prova, mas sim te levando para a prova mais fraco, né, com menos energia. Então, até nessa rotina de alimentação, o que o senhor sugere para o aluno ali, né? Olha, eu considero a questão da alimentação um dos pilares importantes dos dias que antecedem a prova. Por vezes você vê receita, olha, você come isso, come aquilo, tal. Eu não sou muito simpático a isso, não. Porque às vezes o que se recomenda que eu deva comer é coisa que eu não gosto, é coisa que não faz parte da minha rotina. E tudo que eu não preciso agora é acostumar com uma alimentação que eu não estou habituado. Não dá tempo de se organismo acostumar. Então o que eu indico? Aquilo que você está acostumado a alimentar no dia a dia é a sua dieta adequada, né? Sem exageros, tanto para mais como para menos, né? Imagine um dia antes da prova, você deu o exemplo da feijoada ou qualquer outra alimentação, mesmo que seja simples. Eu não devo comer uma quantidade maior do que o meu organismo está acostumado, né? Meu organismo tem um ritmo de digestão, tem um tempo de digestão, variações individuais, né? Eu não posso querer fugir daquilo que eu faço no dia a dia. E claro, dentro daquilo que você está habituado, seja moderado, né? Seja moderado, no dia da prova te pode dar mais sonolência, menos sonolência, uma disposição gástrica ou não. Então eu indico aquilo que você está habituado de forma moderada, de forma adequada, sem exageros para mais e sem exageros para menos. E uma coisa importante em relação ainda, não à alimentação, mas à ingestão, é a questão do álcool. O álcool, ele não fica só algumas horas fazendo efeito no organismo, pessoal. O álcool fica dias fazendo efeito no organismo e o organismo em uma ação de forma negativa.
Eu diria para você que conforme a quantidade, até tornando a atividade cerebral um pouco mais lenta. Então, seria interessante, já alguns dias antes do Enem, a pessoa não fazer ingestão de álcool. Isso pode comprometer a qualidade, inclusive do raciocínio, no dia da prova. Eu acredito que essas dicas que o senhor deu, do sono, dessa desintoxicação, né, de celular e até da alimentação, eu acredito que não deve ser algo que você vá fazer, gente, no fim de semana do Enem. Exatamente. Sabe? É a partir de agora. Então é a partir desse momento você já deve ali ter mais cuidado, porque gente, a gente não pode dar margem pro azar. Né? Não sei, né? Como o professor falou, de ir comer algo que eu não estou habituado e talvez, Deus me livre e guarde, ter uma intoxicação alimentar que pode até não ser no dia, mas vai te debilitar. Exatamente. Né? Você falou o termo certinho. Não, vou até usar um termo simples, eu não vou dar sopa ao azar. As dificuldades já são tantas, eu não vou conseguir mais uma dificuldade. Não é justo com o próprio aluno. Ele estudou antes, desgastou, estudou, então tudo isso é importante. Tudo. Eu acho importante abordar um tema hoje da questão da ansiedade. Sim, a questão da ansiedade no dia da prova é um assunto assim que complica. É uma situação que complica. E assim, gente, eu não aconselho ninguém a começar a usar uma medicação para ansiedade agora, nesses dias que antecedem o Enem. Quando você começa a tomar uma medicação, para qualquer aplicação, ela tem, às vezes, no início, um efeito esperado menor e um efeito colateral maior. Pode acontecer isso, né? Então, quando você tem um tempo hábil, um bom tempo até o dia da prova, talvez essa medicação, até o dia da prova, eu consigo diminuir o efeito colateral e aumentar o efeito. Seu corpo vai precisar de um tempo para assimilar e responder a medicação. Exatamente isso, exatamente isso. Quer dizer, hoje, dia 3 de outubro, né? Daqui uns dias já é o Enem já, eu acho que não dá tempo do organismo acostumar. Mas como que eu posso combater a ansiedade? Se eu já tomo medicação, você também não vai parar não vai parar não, né? Mas se eu não tomo, eu tenho que procurar outras formas de combater. E como é que eu posso combater isso? Olha, gente, isso não é uma receita para todo mundo, cada pessoa tem uma particularidade. Por exemplo, vamos supor, eu melhoro muito a minha ansiedade se eu fizer uma caminhada. Que faça a caminhada, né? Eu melhoro muito a minha ansiedade se eu for ao cinema. Que vá ao cinema. Eu melhoro muito a minha ansiedade na casa da minha avó. Vá à casa da avó. Ou numa comunidade religiosa. Exatamente. Costume, né? A religiosidade, na minha opinião, ajuda muito nesse momento. Muito. Né? Pessoa de amparo, né? Exatamente. A pessoa fica mais leve, né? Fica mais tranquila um pouquinho. E eu te falo que isso, às vezes, resolve mais do que iniciar uma medicação nesse ponto, nesse momento, né? Nesses dias que antecedem o Enem, e é uma coisa importante nós observarmos isso, gente. Procure fazer aquilo que te deixa mais calmo. E a princípio o aluno pode pensar, mas poxa, eu vou fazer uma caminhada de 1 hora, eu vou perder 1 hora de estudo. Às vezes não é perder. Quer dizer, aquela caminhada de 1 hora que ele faz, às vezes vai deixar ele tão mais tranquilo que ele vai aproveitar melhor as horas. É uma complementação à rotina do estudo, né? Lembra que nós falamos do ritual de preparação para o dia da prova? Não é só o conteúdo, é toda a preparação pessoal, mental, de religiosidade, que você citou, né? De alimentação, de apoio das pessoas que cercam, né? O aluno, tudo isso faz diferença e dá tempo de fazer isso. Quem não fez isso ainda, dá tempo de fazer, até o dia do Enem, está bem espiritualmente, bem fisicamente. Eu não posso ir para a prova cansado. Emocionalmente e fisicamente, a prova é cansativa, né? Bem emocionalmente, bem fisicamente, alimentação legal, horas de sono legal, a chance de você se dar bem na prova aumenta significativamente. Você não concorda? Demais. E assim, eu acredito, eu estava refletindo aqui, levando em consideração
é que como as provas acontecem em 2 fins de semana, o descanso que tem que ter entre, né, o dia 13 e o dia 10. E é justamente por isso que o Enem faz isso, né? Eu vou deixar ele usufruir disso. Sim. Né? E estava pensando comigo, acho que é interessante a gente, né, a partir daquilo que o professor está falando, entender que essas dicas que foram dadas são dicas que a gente pode levar para a vida, né? Exatamente. E não só para a reta final aqui da prova do Enem, ou daqui a pouco você na faculdade, talvez na reta final de alguma avaliação do semestre, né? Acho que é uma rotina que a gente possa levar para a vida também. E essa sua observação é muito importante. Às vezes a gente tem ideia, o aluno tem ideia, que o Enem é o fim. Não, o Enem não é o fim, é um meio. É um meio mesmo, né? A vida acadêmica dele, né? E essas dicas você observou muito bem, servem para a vida toda, não só uma prova, né? Eu vou enfrentar uma situação, tratamento de saúde, uma outra situação que vai me deixar... Futuramente na vida profissional, né? Exatamente, A vida profissional, inclusive, você tem que ter todos esses cuidados para ter sucesso. E idem na prova. Sim. Né? Sim. É exatamente isso. Gostei muito do nosso bate-papo. Maravilha. Agradeço você demais por levantar essas questões que acabam por ajudar muitos nossos estudantes que tenho certeza que vão ter sucesso. Um abraço a todos, gente. Só um abraço, valeu demais.